interpretação de modelo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o modelo e fazer uma descrição do modelo que a gente vai estar usando. A nossa referência é o casaquete Chanel. Eu tenho duas referências. A primeira referência é um casaqueto com o ombro todo estruturado, mas que a cintura é mais alargada. Referência. Casaqueto. A segunda referência que eu vou ter do casaqueto é essa aqui que eu vou utilizar para nós aqui. Um pouquinho mais ajustada. O que que eu olho nesse casaqueto? Olha aqui, ó. O ombro dele é bem estruturadinho, não é, gente? Além dele ser bem estruturadinho, parece que ele tá meio durinho, não parece um ombro de blazer? Então, essa técnica que a gente vai usar aqui, eu também posso usar para o blazer. Vocês viram aqui a estrutura, como desenha aqui o ombro, ó? Não tem franzido no ombro? Não tem franzido no ombro. O ombro está no lugar. A cava, vocês podem ver que a cava é um pouquinho mais alongada? Lindo, hein? Tá? E o que que a gente percebe aqui? Nesse modelo, ele não tem botões. Então, ele não tem transpasse para botões. Logo, ele tem um enfeite, né? Em todo o casaqueto. O que que eu olho também? Eu olho que mais ou menos a cintura tá aqui e ele é diferente deste, não é? Olha, por que que ele é diferente? Este aqui tá me falando que ele é mais ou menos na linha da cintura, não é? E que a linha da cintura é um pouco alargada, não é isso? Os dois é Chanel. Esse tem transpasse, tá? Esse vai mais ou menos até a linha da cintura, ou eu arrisco dizer que ele vai aproximadamente uns 2 centímetros abaixo da linha da cintura. Se eu estivesse fazendo para mim, eu ia fazer uns 2 dedinhos abaixo da linha da cintura. E aí eu vejo que a mesma largura que tem no busto, ele vai meio que reto para a linha da cintura, não é isso que a gente vê? A denominação Chanel, quer dizer o que? A denominação Quando eu Chanel. falo Chanel, o que que é isso? Chanel, Coco Chanel, era uma estilista, né, que revolucionou a moda, porque introduziu no guarda-roupa feminino algumas peças do guarda-roupa masculino. Introduziu a calça e ela era muito peculiar nos desenhos dela. Ela queria conforto e ela trouxe também um pouco de estrutura. Ela revolucionou a moda por quê? Porque ela era adepta mais à roupa minimalista, não uma roupa cheia de pregas, de volumes, né? Na mesma época da estilista Chanel, quem fazia muito sucesso era um estilista chamado Christian Dior, que introduziu o New Look, que era uma silhueta ampuleta, de um casaqueto ajustado até a cintura e uma saia que ia muito tecido, tá? E ela desenhou esse casaqueto e fez muito sucesso. Todas as peças dela, tá vendo aqui, ele tem bolso, tá? O original tinha 2 bolsos, são várias versões do mesmo casaqueto. Aqui é marca Chanel também, tá? Então isso aqui é uma alfaiataria francesa. A França tem muita contribuição na moda e é muito elegante essa peça. Você pode fazer de várias maneiras. E é legal quando a gente, além de fazer o produto, a gente entende a estrutura do produto. Esse casaquete Chanel foi feito no tweed. Ela eternizou o tweed, trouxe o tweed, um tecido mais grosso para o vestuário feminino. E ele é um tecido todo entretelado, porque o tweed é uma espécie de lã com fibras mais alargadas. Então ele desfia bastante. E a gente vê outras versões do casaqueto da Chanel usando desfiado para fazer aqui uma brincadeira aqui muito linda, tá? Então os dois são casaquetos Chanel.
Os dois têm ombro estruturado. Este aqui é mais afunilado na linha da cintura, tá? E ele é um pouquinho mais comprido. Quando eu desenho essa modelagem do casaqueto, eu posso utilizar essa modelagem para criar outras peças com estrutura. Você sabe o que é bacana na modelagem? Que uma técnica que eu aprendo aqui no casaqueto, eu aplico ela em outra roupa. Aplico ela num blazer, aplico ela em um vestido. Então, as técnicas não mudam, tá? As peças podem mudar. O que eu posso fazer com a mesma estrutura dessa modelagem? Eu trouxe aqui um vestido e trouxe aqui outro casaqueto. Olha só esse, que gracinha. Este aqui é um casaqueto mais curto. Então, quando a gente interpreta o modelo, eu utilizo as mesmas ferramentas que eu vou usar aqui. Que ferramentas que eu vou utilizar para desenhar esse casaqueto? Eu vou utilizar pence de ajustes, que são pences camufladas, que são feitas apenas no papel. Quando eu corto essa roupa, essa pence fica camuflada, significa que ela fica escondida. Então, essa série de pences que nós fizemos ali é para fazer ajustes. Porque, olha, quando eu olho para esse corpo, eu vejo o ombro todo estruturado e eu não vejo sobra. Vocês conseguem ver sobrinhas aqui, ó? Não tem sobra na cava, tá? Então, o que é a sobra da cava? É um defeito? Não, gente. A sobra da cava, ela pode ser utilizada para uma peça mais ampla. Então, eu posso deixar uma peça ampla com aquela sobra. Mas uma peça de alfaiataria, a característica dela é estrutura. A alfaiataria desenha o seu corpo e te dá uma estrutura tipo blazer, tipo terno masculino. O camarada pode ser gordinho como for, quando ele põe um blazer ele fica elegante. Não fica elegante? É. Por quê? A peça estruturada, ela pode fazer modificação corporal. Eu posso ter um corpo todo com volumes, posso ter um corpo oval, mas quando eu coloco uma peça estruturada, ela tem o poder de modificação corporal. Então, quando uma pessoa, mesmo que ela tenha um corpo oval, ela coloca um blazer, ela cria uma linha limpa, uma linha reta, e as ombreiras, as entretelas, dá aquela sensação de tudo tá muito no lugar. Mas mesmo essa peça com estrutura e muito no lugar, ela tem que ter conforto, tem que ter vestibilidade, tá? Mas a vestibilidade de uma peça estruturada, ela é meia travada. Por exemplo, se eu tô de um casaquete Chanel igual a esse, eu não vou dirigir com o meu casaqueto. Porque essa peça não foi feita para dirigir, não é? Ela foi feita para me andar na elegância, não é? Então, se eu for dirigir isso aqui, eu vou amassar as minhas ombreiras, sabe? Não é interessante fazer isso. E nem vou fazer faxina com o meu casaquete Chanel, não é? Eu vou ficar ou em cima do salto, ou na sapatilha, mas eu vou ter... quando você coloca uma roupa costurada, até a sua postura muda. Porque a própria roupa, o que é estrutura? São reforços, né? Que são utilizados na roupa para que ela ganhe uma firmeza, mas também ganhe uma maleabilidade. Então a gente usa entretelas para fazer isso. Nesse caso foi utilizado entretelas de algodão, tá? Rolante. Hoje, eu não sei como é que é feito lá na França os casaquetos, que tipo de entretela é feito. Mas aqui a gente usa muito entretela de malha, tá? Então eu pego todo o tecido, eu compro o tecido. No caso esse casaqueto aqui é 100% algodão. Hoje a gente compra um tweed mais em conta é um tweed misto, né? Que tem algodão e poliéster. Mas eu posso fazer um tweed misto, até porque a gente está começando.
Nada de comprar seda pura, tweed 100% para fazer. Você vai fazer a tua primeira peça num tecido mais adequado para o teu bolso, para você aprender. Mas você pode intercalar. Então, por exemplo, se eu comprar 2 metros de tweed ou de lã, o que é um tweed? É um tipo de lã, tá? Eu vou comprar a mesma quantidade de entretela. Quem fez o corset comigo? Quem fez o corset comigo, a gente pegou e entretelou tudo, não foi? Foi. Entretelou todo o tecido para depois cortar a peça, não foi? E o tweed é feito do mesmo jeito. Eu entretelo toda a peça e depois eu corto o casaquinho. Aquela lã batida entraria, não? Eu até posso fazer de lã batida, porque é um tipo de lã, tá? Mas precisa entretelar, porque o caimento dele é firme, ok? Visto tudo isso, eu já interpretei na última aula. Então, o que a gente interpretou? Cintura alongada. O decote aqui do pescoço, ele tá rente ao pescoço? Não. Tá vendo? Eu percebo que o decote está maior, não é? Tá? Então, é essa interpretação que a gente vai fazer. Desenho na mão, pesquisa feita. O que eu fiz? Copiei o meu molde base. Esse meu molde base, eu já preciso tê-lo testado. Eu já preciso saber aonde o meu corpo pediu ajustes, tá? Eu não preciso ter feito os ajustes, porque a gente vai interpretar agora os ajustes, tá? Para o corpo e a modelagem junto, tá bom? Então, o que eu fiz agora? Essa base é uma base com pence, que é a base que eu ensinei para vocês na última aula. Agora eu tô fazendo aqui a minha base com pence. Fazendo com essa caneta, para que vocês ficam bem. Quem tá filmando, filma de cima, que dá uma imagem bem bacana, tá? Pronto. Interpretado aqui, ó, marca a linha da entrecavas. É muito importante, porque eu vou trabalhar essas linhas, tá? Prolonga a linha da cintura, tô começando do zero. Aqui eu vou descer a altura do quadril, que nesse caso aqui eu posso descer 18, tá? Porque eu tô fazendo o tamanho 38. A altura do teu quadril, ela vai oscilar de meio em meio. Então, 38, 18, 40, 18,5, ou você mede, né? Aí é importante dizer que é de meio em meio, tá? Então, um tamanho maior, um tamanho 46, por exemplo, ele vai dar no máximo 21. Não faça um quadril muito alto, tá bom? Pronto. Tracei a linha do quadril. Agora aqui eu vou colocar nessa linha a medida do quadril, tá bom? Para esse desenho aqui eu vou colocar 100 de quadril. Então, significa que 1/4 vai dar 25, tá? Só para esse desenho. Pronto. 25. Pronto, 25. Agora eu tenho que ligar essa linha nessa linha aqui. Aí a gente vai usar aquela curva de quadril, que eu gosto bastante, porque essa curva aqui, essa régua é muito show, mas essa curva aqui é muito em pé. Tá vendo como ela é muito em pé? E quando eu desenho com essa curva, ela não representa o corpo feminino. O corpo feminino, ele é mais reto, tá? Põe a mão na sua cintura para o seu quadril. Você percebe uma curva muito grande? Não. Alguns têm uma curva maior, né? E aí você vai posicionar a régua assim, ó. Quanto mais curva você quiser, você vai subir para cima. Quanto menos curva você precisar, você vai descer. Eu sugiro que você não faça uma curva muito arredondada. Porque se você fizer uma curva arredondada, ele pode fazer aquela... Alguém já fez roupa e fez aquela sobrinha aqui? Se não, aquele papinho, não fica legal, tá? Pronto. Outra coisa que eu vou fazer agora, prolonguei a minha base com a altura do meu quadril, tá? Agora eu vou prolongar a minha pence. Aqui, ó, quando eu construí a pence, eu deixei 3. Vou achar 1,5 e vou posicionar o meu esquadro e vou lá na pontinha da pence. Eu estou fazendo a transformação da base corpinho para uma base de blusa.
Se eu fosse vocês, eu já deixava uma base de blusa pronta. Porque quando eu quisesse fazer blusas, casacos, casaquetes, vestidos, a base de blusa já tá, ó. Camisa, casaco, casaquete, tudo na base de blusa. Inclusive, você pode fazer um mocap com a base de blusa e provar. Se fizer um mocap com a base de blusa, é muito importante marcar a linha da cintura. Porque lá no mocap, para ver se vai dar certinho na sua linha da cintura, marcar a sua linha de busto, para ver se no mocap vai dar certinho na linha de busto, tá? Marcar a sua linha de entrecavas, para ver se ela tá correspondendo certinho ao teu corpo, tá certo? O que eu vou fazer? Vou descer aqui 12 ou 13, 12 para os menores, 13 para os maiores, tá certo? A medida nunca tem uma regra. Uma pence que desce 11, que desce 12 no 38, com certeza para o tamanho 46, ela vai descer um pouco mais, tá? Pode descer uma a mais, meio a mais. Então você nunca fica preso, tem que descer 4, tem que descer 5. Não, quando os tamanhos vão mudando, eu preciso entender que a medida vai mudando e que ela vai ficando maior. Mas não é brusco essa medida, ela caminha de meio em meio. Tá? Então, você pode descer 12 para os tamanhos menores e 13 para os tamanhos maiores. Aí eu venho aqui e faço isso. Prolonguei a pence. Por que eu prolonguei a pence? Porque, embora esse casaquete, ele é uma peça mais longa, mas ele é ajustado, não é ajustado? Vocês estão vendo um recorte que passa do meio do ombro até aqui embaixo? Tá vendo? Sim. Esse recorte é o responsável para fazer todo o ajuste de cintura e todo o ajuste no quadril, para dar estrutura. Então o corte vai ser recortado? Esse modelo eu posso utilizar o recorte de ombro, que eu gosto muito, ou o recorte princesa, tá? Eu fiz ali um exemplo com o princesa e aqui eu vou fazer um exemplo com o de ombro, tá certo? Mas aí depois eu explico para vocês. O melhor, o de ombro, ele é mais suave, não tem inclinação, eu acho mais tranquilo para fazer. O princesa, ele tem um pouquinho de inclinação e tem que tomar muito cuidado para não dar papinho naquela pence, tá? Bora lá. Feito isso, o meu molde já está pronto para ser interpretado. Agora eu vou fazer a interpretação com a caneta verde, tá? Para que a gente possa entender. Eu já fiz isso na outra aula, mas estou reforçando para já ficar pronto e já vou passar a próxima, a parte de trás, tá? Essa interpretação a gente vai fazer do zero até o molde pronto. Significa que nós vamos interpretar esse casaco, que nós vamos cortar essas pences, que nós vamos planejar o forro, porque esse casaco ele tem um forro. E quando a peça tem um forro, é praticamente 2 moldes dentro de um. Eu tenho que entender que aonde vai o forro, aonde vai a barra da roupa, porque quando a roupa é forrada, é um molde dentro do outro. Então, a primeira roupa forrada que nós vamos fazer, então a gente tem que aprender direitinho. E aí, tudo que eu ensinar da técnica de roupa forrada, ela vai servir para outras roupas forradas. Quando você fizer uma jaqueta, quando você fizer um vestido, tudo que você fizer forrado, você vai usar essa técnica de roupa forrada, tá certo? Tá claro? Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é abaixar o decote. Tá? Nesse caso, a gente abaixou 2 centímetros. Então, se eu desci aqui, eu também tenho que tirar um pouquinho aqui do pescoço, né? Ó, tá vendo essa minha gola? Ela é bem rente ao pescoço. Mas quando eu olho pro casaquete, ele é um pouquinho mais aberto do pescoço, tá? Então, eu vou marcar 2 centímetros lá. Faço uma reta. E agora eu vou desenhar uma curva. Posiciono a minha curva em cima da minha linha reta. E desenhei a minha abertura de gola. A mesma coisa eu vou desenhar a parte de trás. Tá? Só que depois eu vou fazer a parte de trás para vocês olharem. Todas as vezes que eu mexer nesse decote, que eu descer esse decote para baixo, eu vou precisar de uma pence de ajuste no decote.
Se eu não fizer uma pence de ajuste no decote, eu corro o risco de fazer um decote e ele ficar cheio de boquinha. Quem já viu esse decote cheio de boquinha? Às vezes a gente até compra uma roupa, o decote é um pouquinho mais baixo, ele tá todo cheio de boquinha, não tá cheio de boquinha? Então, como eu desci apenas 2, a minha pence de ajuste vai ser menor. Eu posso fazer uma pence de 0,75 ou de 1 centímetro. Vou fazer apenas de 1 centímetro. Quanto mais eu descer o meu decote, mais pences de ajuste eu vou precisar fazer, tá? Então depois a gente vai ter uma aula com essas pences e eu vou aproximar para vocês e simular alguns decotes, tá? Mas para este modelo eu vou descer, eu vou fazer um ajuste de 1 centímetro. O que eu preciso fazer, ó? Encontrar o ponto do busto, muito importante achar o ápice do busto. E nós vamos pegar do ponto do ápice de busto, mais ou menos aqui no meio da curva, porque é onde ela vai dar. Eu preciso posicionar, ó, não precisa medir, tá? Ó, mais ou menos, ó. Eu não fiz até aqui reto? Ali não começou uma curvinha? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer a minha pence de ajuste, primeira linha. Agora, quanto que eu escolhi fazer de ajuste? Eu escolhi fazer 1, então meio para lá, meio para cá. Aqui é que nem irmão, tem que dividir em partes iguais, tá? Senão dá briga. Meio para lá, meio para cá. Pronto. Fiz a minha pence de ajuste. Essa pence de ajuste vai ser uma pence camuflada. Não é uma pence que eu vou desenhar ela, tá bom? Não se preocupem. Essas pences de ajuste servem para que eu possa modelar melhor as minhas peças com estrutura. Uma peça larga, uma camiseta, um casaco largo, ela não precisa de pences de ajustes, porque ela saiu do corpo. Mas essa peça aqui, ela vai ficar bem aconchegante, ela vai ficar com conforto, mas ela vai ficar dentro do corpo, tá bom? O que a gente fez agora? A gente vai criar outra pence de ajuste na linha da cava. Agora, eu preciso de muito conhecimento do meu biotipo e já ter feito o meu mockup para que eu saiba quanto que eu vou ajustar nessa cava, tá? Então, eu já preciso ter feito meu mockup, eu preciso saber quanto que eu vou ajustar, porque aí eu já vou ter entendimento de fazer esse ajuste. A nossa princesa ali, a bonitinha que eu fiz o mockup, ela quase não precisou daquela pence, mas ainda... também, né? Mas ainda assim, eu vou fazer essa pencinha, porque, como a gente viu, olha como é retinha essa cava. Não tem nenhuma boquinha, ela é toda perfeita. E eu quero que o nosso tweed, o nosso casaquete Chanel, fique assim também, tá? Independente do tecido que vamos fazer. Tem que ser tecido pesado, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, essa linha aqui é da minha entrecavas, tá? Eu vou desenhar ele aqui, ó, no meio da curva. Posiciono do mesmo jeito. Pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Com a prática eu vou vendo isso, tá? Então, para essa pencinha aqui, eu vou fazer... Ali eu fiz 2, né? Ou 2,5. Tá. Posso fazer... Aqui não é um número, tá? Para fazer esse exemplo, eu vou colocar um número, tá ok? Vou colocar aqui 2,5 ou 3, 1,5 para cada lado. Mas aí vai depender muito do ajuste que você fez no seu mockup. Por isso, quando você fizer o seu mockup, você coloca um sutiã com bojo, porque quando você, ou não, quem não usa bojo, quem não usa top, coloca um sutiã que você vai usar com ele, tá? Porque quanto mais volume, mais pence vai dar. Quanto menos volume, menos pence vai dar.
Porque assim, aí você fala assim, faz o mocap e não põe nenhum sutiã, nada. Aí quando vai usar a roupa, põe o sutiã. Opa, tem que fazer com aqueles que você vai usar, tá bom? Porque se ele tiver volume, ele vai mudar a modelagem. A não ser que não tiver volume, que for um top, que for um sutiã sem bojo, tá? E se você estiver fazendo para um cliente, é muito importante orientar o teu cliente. Ele não pode vir tirar a medida de qualquer jeito. Ele tem que vir tirar a medida com uma roupa justa, a parte de cima, a parte de baixo justa. Ele tem que vir com um sutiã que ele usa para sair, não é um que usa em casa. Porque aí a roupa vai ficar bem bonitinha, tá? Então, fiz a minha pence de cava. Essa pence também vai ficar camuflada, lembra? Ela não vai existir. Ótimo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora tirar essa roupa um pouquinho fora do corpo. Esse mocap aqui não ficou certinho no corpo? Pega ele pra mim. Ele ficou certinho no corpo, não ficou? Aqui, ó. Essa aqui é a minha princesa. Aqui. Juro que eu vou pra E olha como tá certinho no corpo, ó. Tá muito certinho. O que eu preciso? Soltar aqui um pouquinho. Olha como tá muito certinho aqui no busto, ó. Então eu preciso soltar no busto, soltar na cintura e soltar no quadril. Tá certo? Concorda? Se eu soltar 1 centímetro numa circunferência, quanto que eu tenho no total? 4 centímetros. 4 é o número para todas as roupas. Eu quero uma roupa justa, ajustada no corpo. A minha folga é 1 centímetro. Eu quero uma roupa extremamente justa. A minha folga é meio centímetro. Eu quero uma roupa justa, mas confortável, tá? Então eu vou usar 1,5. Eu gosto muito de usar 1,5. Eu prefiro fazer com 1,5 e se precisar ajustar meio, tá? O 1,5 ele vai ficar com aparência justa e confortável, porque a gente tem que pensar no conforto. No dia a dia a gente não gosta de uma roupa apertada, gosta? Não. Por que eu tenho que pensar nisso? Porque essa roupa não disse que vai ter forro? E a roupa quando tem forro parece que ela dá uma encolhidinha, não é? Então eu vou precisar soltar aqui na linha do busto 1,5. Na linha da cintura, tá certinho com a minha cintura. Eu prefiro soltar um pouquinho mais, porque eu não gosto que fique marcando muito a cintura, porque eu não tenho muita cintura. Então não preciso ficar marcando muito, né? Então eu gosto de colocar 2, tá bom? Na linha do quadril, se essa peça tiver botões, se você falar, não, eu quero essa peça sem botões. Essa aqui é sem botão, tá? Porque ela tem esse enfeite. A minha eu quero sem botões. Quem quer botão na peça? Tá, depois eu vou ensinar a colocar botão. Se eu for usar botão, eu vou soltar... Marca mais o corpo. 1,5. Que fecha, marca mais alto. Mas eu não uso fechado quando eu uso casaqueto. Eu não gosto de usar fechado. Mas quem gosta de usar fechado, então solta 1,5 no quadril, tá? Eu vou... para ele dar essa impressão eu vou soltar só meio no quadril, tá bom? Mas aqui pro desenho vou soltar 1, vai, pronto, 1. Aqui vou soltar 2, né? E aqui na linha do busto, olha aqui, linha do busto. Qual que é a linha do busto? Essa linha do busto. Vou traçar uma linha de busto e vou soltar 2 na linha de busto. Pronto. Tá? Agora eu vou desenhar outra linha, que é a linha da cava. Pronto. Linha da cava. E eu tenho aqui a linha da entrecavas. Muito bem. Agora, vou precisar da minha pasta. Um minutinho só. A pasta tá aqui. Aqui, pronto. Não, eu vou pegar uma outra coisa aqui. Tá.
Primeira coisa, eu vou trabalhar botões, tá? Ah, eu quero com botões. Vamos lá. Como é que eu sei quanto eu saio de botão? O tamanho do botão que eu vou pôr no meu casaqueto vai determinar o meu transpasse. Então, aquela regrinha, sai 2, sai 2,5, aquilo lá não serve pra gente. Porque a gente agora tá num curso mais avançado e a gente tem que saber. Quando eu desenhar minha peça, eu tenho que estar com os botões em mãos. Ou eu posso ter um guia de botões. Cadê o guia de botões da princesa? Aqui. Um guia de botões, tem algumas casas, a Casa do Botão te dá, lá em São Paulo, na Rua da Graça, ela te dá, se você precisar de um guia de botões. Você fala assim, eu sou modelista e eu preciso de um guia de botões, né? Para você fazer. Depois eu mando a fotinha do guia de botões para vocês, que ele sumiu. Tá? Tá combinado? O guia de botões, ele traz todos os números dos botões. Então, eu tenho ali 2,5, 3, 4, o tamanho do botão. Mas, enfim, o que eu vou precisar fazer? Eu vou prolongar a linha, tô fazendo em verde, prolonguei e prolonguei. Vou prolongar todas as linhas, tá? Aqui vou precisar esquadrar esse ponto. Toda vez que eu vou usar uma peça, eu tenho que ter transpasse. Ó, esse avental que eu estou usando, ele não é uma peça transpassada. Ele é uma peça que fica beijando, tá vendo? Por isso que ele tem essa coisa aberta, parece que tem menos tecido. Até parece que a gente está mais magra, mas não é. Ele não tem o quê? O transpasse. Toda vez que eu vou abotoar uma peça, eu tenho que ter transpasse. Nesse casaquete Chanel, não tem transpasse. Tá? Mas ele tem alguns colchetes por dentro que você pode fechar ele assim por dentro para ficar assim beijando. Fica muito lindo, uns colchetes grandes, tá? Mas se eu decidir utilizar essa modelagem para mais peças, eu tenho que saber o tamanho do botão. Aí eu vou colocar, vou utilizar esse aqui, ó, no meio, tá vendo? Então, significa que esse botão vem até aqui, não vem? Então, o transpasse dele seria aqui. Aí, daqui pra cá, eu vou caminhar mais meio centímetro. Não é assim? Porque quando a gente faz a casa, não faz assim? Tá? Então, esse seria o transpasse desse botão. Posso caminhar, ó. Esse aqui tá me dando 1,5 centímetro com o resto 2 centímetros. Tá? Eu acho que 2 centímetros é perfeito para esses botões menores, tá? Eu gosto de não deixar meio, eu gosto de deixar no meio e deixar mais um. Porque quando eu faço a casa, não gosto de deixar meio para fazer a casa. Eu gosto de deixar um, marco a casa para fazer para dentro. Ou 0,75, mas meio é muito pouco. Então eu vou usar no meu casaquete, esse botão é pequeno para casaco, tá, meninas? Para casaco, o botão melhor seria maior, com esse diâmetro aqui. Ele tem 2 centímetros de diâmetro, tá? Então, se o botão tem 2 centímetros de diâmetro, eu deixaria aqui 2,5, tá? Ou 2,75 de transpasse, para um transpassar no outro, tá bom? Vou caminhar aqui com 2,5, tá bom? E vocês vão fazer, quanto que eu tenho que fazer no meu transpasse? Não sei, porque eu não sei o botão que você vai usar, tá? Você tem que saber o botão que você vai usar. Ou você tenha um guia de botões, tá? A gente vai fazer uma xerox do guia de botões, porque aí você vai colocar o botão dentro do guia para saber o tamanho que ele tem, tá? É bem importante porque vai ficar metade para cá e metade para lá, tá? Esse aqui é porque eu gosto de deixar um pouquinho mais para ficar o transpasse. 2, 2,5 no máximo. Casaco eu gosto de colocar um pouco mais. Pronto. Podia colocar só 1,5, tá? Quando o botão é menorzinho assim. Se eu só tenho esse botão, eu trabalhar 1,5. O comprimento desse casaco. Olha,
Eu tô olhando e eu tô achando que ele é um pouquinho acima do quadril. O que vocês acham? Quando o modelista está fazendo a interpretação, ele que vai falar onde está o comprimento do casaco. Alguns modelistas têm uma interpretação diferente. Eles olham de maneira diferente. Mas quando você está fazendo a sua interpretação, é o jeito que você está olhando. Não fica preso se o modelista lá falou assim, ai, e esse aqui eu acho que é X ou que é Y. Não. Você vai olhar e você vai fazer a sua interpretação. Não fica preso a regras. Por exemplo, na minha interpretação, eu acho que esse casaco está um pouquinho para cima do linha do quadril. Na minha interpretação, eu vou colocar 2. Mas outra pessoa pode estar fazendo o mesmo casaco com a mesma foto e colocar 3. E colocar 1. Não tem problema. Por isso que chama interpretação de modelo. E cada um interpreta de uma maneira. Sabe, vocês não precisam seguir uma regra. Você vai olhar e você vai falar, não, eu acho que isso aqui vai ficar bom. Ou você vai falar, esse casaco aqui vai ficar bom no comprimento da outra peça que eu tenho lá em casa. Meço aquela peça e coloco aqui. Entenderam? Isso acima do quadril, pouquinho, fica bem nas pessoas magras, mas nas pessoas gordas fica muito feio. Então, o que acontece? Não, olha, deixa eu falar, acima do quadril ou na linha do quadril, não, acima do quadril um pouquinho fica bom. Quando eu coloco, o que eu tenho que pensar? O meu biotipo. Por exemplo, o meu biotipo é mignon, uma pessoa pequena. Então, eu tenho que tomar, esse casaco é lindo, maravilhoso. Gente, mas olha o comprimento disso. Quanto mais comprido, menor eu fico. É menor. Vocês estão vendo? Se ele fosse aqui, para mim não ia ficar perfeito? Ou aqui? Mas foi ganhado, né? Eu não posso escolher, tá certo? Então eu tenho que pensar na figura. Quem é essa figura? Quanto ela tem de altura? Será que vai ficar... as peças um pouquinho mais alongadas, ela alonga a silhueta. Mas ela não pode ser alongada demais, senão ela achata a silhueta, tá? Então, eu gosto das minhas peças um pouco acima do quadril. Então, eu acho que fica muito bacana para eu vestir. Mas aí você que vai ver, se você é alto, esguia. Se quiser também fazer um Matrix lá embaixo, só que eu não vi nenhum Chanel Matrix ainda. Mas tudo bem, vamos subir 2 nesse aqui. Mas o que a discussão aqui é para fazer você pensar. Interpretação. Sabe, você precisa interpretar, você precisa fazer. E você não pode ficar preso você tem que olhar o corpo, analisar o que vai vestir bem o corpo, tá? Pronto. Fiz a minha interpretação, subi e se eu tiver dúvidas, eu faço no TNT para ver se eu gostei, se eu aumento. Enquanto a gente está fazendo essa parte de aprendizado, a gente precisa utilizar, né? Muito bem, o que está faltando? Está faltando a ombreira. Nossa, mas não está usando mais a ombreira. Tá, sim, senhor. Não está usando ombreira igual aos anos 80. Onde a gente compra que era? Eu compro lá no Brás mesmo, tá? Eu achei que nem existia mais isso aí. O que é importante na ombreira? Então, a gente está fazendo uma peça estruturada, tem que trazer elementos. Essa ombreira não é de espuma. Sabe uma ombreira de espuma? Aquela ombreira não é legal. O que é importante nessa ombreira? Essa ombreira tem que ser de feltro. Deixa eu falar uma coisa dela. Essa ombreira, para esse casaqueto, na minha opinião, ela está um pouco larga. E até porque eu sou uma figura mignon, meu blazer meu casaqueto vai ficar menor. Mas como é que é isso? Tem largura quando eu compro ombreira? Tem. Olha aqui. A minha ombreira está dando... Deixa eu amassar ela porque ela saiu do lugar. Ela está dando mais ou menos 1 centímetro. Tá? Eu vou passar para vocês verem a ombreira. Eu acho que para esse casaqueto, para o meu biotipo, eu compraria de 0,5. Então, essa altura, tá vendo aqui, velhinha? Essa altura,
eu posso comprar essa altura, tá bom? Do tamanho que eu preciso. Eu acho que vocês deveriam ter uma de cada em casa, tá? Pra ver. O casaquete, vocês não viram que tem um ombro estruturado? Sim. Quando eu falei ombro estruturado, alguma coisa fez estrutura para esse ombro. E o que fez estrutura para esse ombro? A ombreira. Tá? Então, significa que quando as pessoas olharem para o meu ombro, ela não vai ver aquele ombro meio inclinado, ela vai ver aquele ombro reto, bonito, né? Então, a ombreira ajuda muito. No seu caso, Riso, eu compraria ombreiras de 1 centímetro. Quem tem o ombro mais caído, usa de 1 centímetro. Quem tem o ombro já reto, já usa 0,5, tá? Então, como é que Então, voltando à pergunta, a ombreira usa sim. Se você desmontar qualquer peça, qualquer terno, eu peguei uma jaqueta, uma jaqueta de couro, de um menino aqui, pra gente trocar o forro, né? Pasme, quando eu abri, tinha uma ombreira de tecido. Para homem? Mas assim, muito fininha, mas é para estrutura. Toda vez que eu penso de estrutura, eu estou pensando de volumes para estruturar, eu estou pensando de tecidos para ficar mais forte. Quando eu falo estrutura, eu estou falando de camadas de tecido. Camadas de tecido, além da entretela, mais camadas de tecido. Quando se faz um blazer de alfaiataria, no alfaiate, você já viu aquelas fotos que tem a entretela toda costurada, alinhavada? Então tem entretelado, mais entretela alinhavada para deixar bem firme, bem forte, tá? Então, quanto a minha ombreira tiver aqui, é o quanto que eu vou subir aqui. Mas por que você vai subir? Porque quando eu desenhei esse ombro, eu fiz uma caída de ombro. E para colocar a ombreira, eu preciso desse espaço. De volta. Tá? Então eu posso dar 0,75, eu posso dar 1 centímetro, tá? Então nesse caso aqui eu tenho que dar, olha, eu arrisco dizer que se eu tiver essa ombreira grossa, eu tenho que dar 1,25, tá? Não dê mais que isso também não, tá? Vou dar aqui 1 centímetro para ficar padrão. Então eu aumento só na pontinha. Por quê? Onde é o volume? Na pontinha. Eu preciso aumentar aqui? Não. Ah, tá. Então eu peguei lá e venho reto, ó. Vou sair também, tá? Pronto. Quando eu olho para o desenho, eu vejo um ombro no lugar ou um ombro maior? No lugar. Então significa que aqui no ombro eu preciso sair? Não. Tá? Não preciso sair. Não precisa. Sabe por quê? Porque se eu sair, ele vai sair do lugar e vai dar a impressão de ombro caído e vai dar uma impressão que a modelista errou. Sabe? Porque o ombro é no lugar. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito de casaco. Ombro no lugar significa o seguinte, que o ombro está no lugar. Mas eu não preciso mexer, meninas. Eu preciso de uma folguinha nessa entrecava. Vocês concordam? Sim. Porque essa entrecava não está certinha. Não está certinha quando a gente fez o mocap? Então eu preciso de uma folguinha. Eu vou dar aqui na minha entrecava 1 centímetro. Porque eu vou precisar de uma folga. Para se mexer. Porque eu não posso fazer retinho. Senão ela vai ficar me travando. Não vai ficar me travando? Tá? Muito bem. 1 centímetro. Aonde é minha entrecavas? Aqui. 1 centímetro na minha entrecavas. Tá? Ok? Essa linha aqui, ó, é essa linha aqui. Tá? Pode travar você também. Então, eu sugiro também que a gente aumente ela. Eu aumentei 1,5 ou 2 de folga? 1,5? A gente fala linha do sul. Aqui, 1,5. Vou ficar aqui, tá? Então eu vou aumentar também aqui 1,5. Algumas meninas, pode até diminuir um pouquinho aqui, mas eu não faria isso, tá? Agora o que eu olho no casaqueto? Eu olho que a cava é alongada, não é assim?
Essa cava não estava certinha pra mim? Não, ela desce. Tava bem bonita. Olha como é que ela tava, ó. Ai, fica Ela tava certinha aqui pra mim, tá certo? Isso, Ó, eu tô absorvendo 3 aqui, significa que eu já preciso descer 3, concorda? Concorda? Concordo. E agora eu vou descer mais um, que é a folga. Então eu vou descer 4. Tudo isso? Mas por que eu tô descendo tudo isso? Porque eu já absorvi lá em cima. Então eu tenho que descer 4 aqui. Não tem jeito. Aí se você absorveu menos 1 centímetro, você pode descer 3, tá? Mas para o casaquete tem que descer acima de 2. E agora? Aqui. Pronto. Vou descer aqui na cava. Tá? Fazendo o vermelho. Linha da cava original. E essa linha qual vai ser? 4. Conforme eu desci, eu tenho que sair a mesma coisa que eu saí ali. Quanto que eu saí? 1,5. Pronto. 1,5. Agora eu vou ter que fazer a curva da cava, né? Só que para fazer essa curva da cava, eu tenho que fechar a pence primeiro. Tá bom? E também eu tenho que fazer essa curva lateral, não tem? Sim. Então eu vou fazer a curva lateral até aqui no busto. E depois eu vou fazer a da cava, tá? Então eu venho aqui, ó. Aqui eu não usei essa régua, ó. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer aqui, tá? Aqui eu vou fazer ganhando uma curva, ó. Tá vendo? Eu vou fazer pontilhadinha, porque quando a gente fechar a pence vai dar uma diferença ali, né? Tá certo? Tá vendo como ela veio bem suave? Nesse desenho, eu nunca posso fazer assim, ó. Ela nunca pode dar essa quebra. Sabe, quebrou aqui? Se eu der essa quebra na hora da costura, não vai ficar bonito. Então, toda vez eu tenho que suavizar. Tá certo? Ok. O próximo que vai faltar, depois de tudo isso pronto, é o recorte que vai sair do ápice até aqui. Ô Vera, posso pegar um vermelho? Lógico. Para fazer com vermelho, para fazer... Vou fazer esse azul, tá? Já vou desenhar esse recorte. Como é que vai ser esse recorte? Esse é do ombro. Acho o meio do ombro. Meu ombro ficou com 10,5. Então dá 5,2 mais ou menos. Aqui. Vou ligar esse ponto até aqui. Posso utilizar uma curva para ficar bonito. Você pega bem no meio do ombro, né? No meio do ombro. No meio do ombro, tá? para fazer o recorte. Vou fazer esse recorte pontilhado, tá bom? Aqui no meio do ombro. Então ele vai vir aqui, vai passar por essa pence, vai passar por essa e vai descer. Se eu quisesse fazer um outro recorte... não é pelo meio, não? Não, vou mostrar Seria para pelo você. canto. Sabe por quê? Porque eu tô ajustando. O recorte vai ajustar. Se eu quisesse fazer um princesa, eu pegaria mais ou menos 1/3 dessa cava para desenhar. Mas eu vou desenhar a princesa de lápis depois que eu fechar a pence e a gente utiliza o recorte que a gente precisa. Com essa mesma modelagem, eu consigo fazer esse tipo de vestido, olha, tem manga. Lógico que eu não vou pôr ombreira, né? Mas perceberam? Eu consigo trabalhar com um pouquinho mais de folga outra modelagem também. Ele tá ajustado? Tá, mas tem uma folguinha também, tá? Porque a Vila foi tão boa. Vou pegar tesoura. Tesoura. Não, casaquita. Tem que recortar. Vou recortar aqui. E fazer a pence daqui do meio? Sim, agora eu vou fechar todas as Eu não pences. tenho mais espaço. Agora, as pences não são camufladas? Vou fechar todas as pences. Tá certo? Então vamos lá. Para fechar as pences, eu posso fazer assim. Colar. Aqui, ó. Mais espaço. Venho aqui, vinco essa pence, ó, vinquei. Ao vivo. E agora
Vou fazer assim, Acabou o ó. espaço. Pronto. Olha lá. Não posso deixar aqui bolinha, né? Aí venho no canto da mesa e fecho ela. Fita crepe na minha mesa. O melhor é fazer com cola, mas eu vou fazer com fita crepe, tá bom? Quando eu fecho a pence e as linhas andam, eu preciso melhorar as linhas, tá bom? Aqui não tá aí na ponta da mesa? Acho que tá aqui nessa mesa, né? A fita crepe. Aqui, pronto. Obrigada. Pronto. Aqui. Vou colocar a cola ou a fita crepe. Pronto. Já fechei essa pence. Aí eu vou falar assim, você vai querer a pence de busto? Não. Porque quando eu transformo em recorte, eu tiro todas as pences. Vou fechar a pence da cava, junto aqui, ó. Mesma coisa. De baixo para cima. Alinho na quina da mesa e fecho a pence. Tem que ser bem fielzinho, tá? Pra mim não roubar tecido. Ó, pronto. Aqui. Vou fechar a pence. Olha como o meu molde tá ficando. Ele tá criando volume pro meu busto. É muito lindo isso, né? Por quê? Porque o corpo, ele não é reto. Ó, olha o volume que eu já ganhei. Agora eu vou fechar a minha pence de busto. Por quê? Esse casaquete não tem pence de busto. Agora aqui. É bom saber as etapas, né? Venho aqui, Primeiro, coloco o cantinho e vou fechar aqui a pence de busto. Pronto. Quando eu ensino isso em, ó, tanto faz eu estar fazendo aqui um casaqueto, como se eu estivesse fazendo um vestido acinturado, como se eu estivesse fazendo um corpete, qualquer peça cinturada. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer isso nas próximas modelagens, mas essa eu vou fazer do começo ao fim. Olha o volume que eu criei para essa peça. Ó. Então, quando eu vestir essa roupa, ela vai acompanhar o meu volume e vai vestir certinho. Agora eu tenho que fazer algumas considerações antes de cortar. Qual consideração eu vou fazer? Venho aqui, opa, acerto, que agora eu vou cortar. Porque senão, como é que eu vou cortar isso no pano, né? Aí, primeira consideração, eu vou medir aqui para ver se eu não roubei nada. Porque, às vezes, nos recortes, a gente rouba medida, tá? Então, eu tenho que medir daqui a aqui e tem que dar mais 2. Aparentemente, não roubou nada, tá? Agora, eu vou fazer o desenho da cava, ó. Agora eu posso fazer o desenho da cava, porque eu já fechei a pence. O que a gente viu aqui, ó? A régua de cava. Eu vi aqui o seguinte, ó. Que quando eu fechei, roubou medida. Isso. Então, quando eu fazer desenho, eu tenho que seguir essa medida ou maior? Maior. Eu não posso fechando e tirando. Eu tenho que compensar isso. Eu vou fechar com essa régua transparente, ó. Então, eu não posso vir aqui, ó, nessa curva. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que eu posicionei certinho naquela curva? E aí eu vou roubar a medida? Vocês estão vendo? Aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Fechei aqui e posicionei na curva. Primeiro que eu tenho esse gordinho que eu vou dar, ó. Então, eu vou ter que fazer em 2 vezes, ó. Até que deu aqui. Ó, ombro certinho, aquele gordinho que eu tô ganhando. E aí eu fecho, ó. Faço a minha inclinação. Olha que curva bonita. Não ficou bonita? Você viu que eu ganhei medida? Tenho que ganhar medida. Aí, antes de cortar, eu venho e vou medir essa linha. Ela tem que ter a minha entrecavas mais 1, não é isso? Uhum. Se não tiver a minha entrecavas mais 1, eu tenho que retraçar de novo. Ixi. Tá certo? Porque eu vou cortar aqui, tá? Então, eu tenho que ter certeza. A modelagem é um trabalho de planejamento.
Tudo que eu faço é planejado. E quando eu corto é porque eu já tenho certeza que vai dar certo. Tá? A mesma coisa, ó. Agora eu vou prolongar o meu decote, tá vendo, ó? Se eu tivesse roubado aqui um pouquinho, eu posso vir aqui e ajustar, ó. Agora, olha como eu vou subir um pouquinho a curva. Por que ela subiu um pouquinho? Quando eu fechei a pence, ela dá uma subidinha para ficar mais bonito. Opa, aqui ela vem reto agora, tá? Tá vendo como ficou bonitinho? Porque eu já tenho esse detalhe fechadinho. Então esse decote vai ficar certinho, não fica aquele decote arreganhado. Agora aqui eu vou retraçar a cintura aqui, tá certo? Deixa eu fazer desse jeito, ó. Tá? Tá claro? Perfeito? Dúvida aqui, meninas? Posso começar a cortar? Pode. Tá. Então agora eu venho aqui, ó. Agora eu tenho que pegar nesse ponto, não é? Então eu venho aqui, ó, e prolongo. É o recorte. Não, aqui é a lateral, tá, Vera? Aumenta um centímetro e meio. Ah, tá, eu tô vendo. Ó, pronto. Aí, se eu quiser, viu como ficou retinho? Dá mais uma arredondadinha nessa cintura, eu venho aqui, ó, coloco as duas para ficar bem bonitinho. É muito leve a curva, tá vendo? Olha como a curva ficou leve. Não é brusca, é leve. Tá um pouquinho mais longe do meu corpo, mas vai ficar bonito. Se eu fizer com essa folga e quiser depois um pouquinho mais justa, eu posso fazer um pouquinho mais justa, tá? Mas eu acho interessante fazer uma peça primeiro, sentir, perceber, tá? Pronto. O que eu vou precisar fazer agora? Todas as pences fechadas, a minha tesourinha vem daqui e ela vai sair aqui. Tesourinha. Vou recortar esse molde. Ele não tem um recorte? Recorte, recortar. Tá? E se eu quisesse fazer a princesa aqui? Tá? Se eu quisesse fazer a princesa, eu ia medir mais ou menos aonde eu quero esse recorte, ia desenhar daqui, eu acho que um bom ficaria aqui, ó. Daqui, ó. Primeiro desenho a mão. Cuidado, não faça o redondo aqui, o redondo é no busto. Vem? E eu viria aqui, se eu quisesse fazer, tá? Desenhei mais ou menos. Tem alguma fotografia do decote princesa? Eu vou, depois a gente vai fazer alguns, tá? Para esse aqui eu prefiro fazer o retinho, que é mais tranquilo para vocês. Vamos cortar. Primeira coisa que eu vou cortar é o comprimento. Eu preciso desse pedaço? Não. Segunda coisa que eu vou cortar é o transpasso. Pronto. Terceira coisa que eu vou cortar é isso aqui, bem bonitinho. E depois ainda tem que fazer um revel, né? A gente vai falar do forro e depois eu vou para a parte do forro. Agora eu vou na ombreira. Vou cortar a cava. O forro sempre é bom deixar o molde do forro separado. Também. Nós vamos fazer o forro aqui passo a passo para vocês perceberem como é que eu tiro o forro, tá? Pronto. Tirei. Fiz o meu molde. Ele tá todo de caneta porque ele precisava ser feito para vocês verem, né? Pronto. Agora, eu preciso ajustar mais ele um pouquinho mais, não é? Olha como tá certinho lá no ombro, né? Olha o comprimento. Aí você já coloca em você, se for seu. Ai, eu gostei desse comprimento. Ai, maior, menor. Agora, antes de mexer no recorte, né? Pra dar certo. Pronto. Agora eu venho com a tesourinha. O que eu vou fazer com essa pence de cintura? Eliminar. E o que é eliminar? É acabar com ela. As outras a gente fechou, camuflou.
não foi? E essa aqui, quando eu fechar, unir o meio frente com a lateral, ela vai formar, ó, Eu também venho achei que ia cortar no meio. aqui, ó, olha o meu molde, ó, tá vendo? Ficou plano de novo, não ficou? Ó, não tá plano de novo? O que eu tenho que fazer com essa pence? Aqui, ó, tirar. Mas e esse pedacinho? Esse pedacinho é para deixar minha cintura mais desenhada. Ó. Olha aí. Olha o pedaço que eu tirei. Quando eu fechar isso aqui, eu desenho a minha cintura de novo. Mas aí não vai ficar plano ali. Hã? Não, mas aí no corpo o corpo não é plano, o corpo é 3D. A modelagem é plana, mas o corpo é 3D. Na hora de cortar no tecido, vai cortar desse jeito. Isso. Agora eu vou prolongar ele até aqui em cima. Isso. Agora venho aqui, Corta direto. vou cortar até aqui em cima. Por isso, falei, tem coisa. Mais curvadinho, menos curva. É, tem Tá? uns que são meio Ó. bojudinho, né? Não, bojo ele vai ficar. Não, tô dizendo Aí. assim, ele Ó. acompanha. O recorte Oi? Se fosse princesa, cortaria pra cá. Cortaria pra cá. Isso. Se fosse princesinha, eu faria aqui. E se fosse princesinha, eu ia fazer o seguinte. Eu ia pegar uma régua, eu ia deixar a curva aqui e aqui não, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem uma princesa que eu faço uma reta e eu gosto melhor, tá? Bora lá. Tesourinha, aqui. Pronto. Pronto. Tá certo? Agora o que eu tenho? Essa linha aqui é pique, esse pique bate aqui, esse aqui bate aqui, tá vendo? E aí é o seguinte, se eu achar que aqui criou uma figura muito grande e ficou, eu tiro um pouquinho, tá? Não pode ficar bicudo. Ah, mas vai faltar, não vai. Olha o que eu tirei. Tá vendo? E se eu achar aqui também que deu uma curva, eu posso tirar um pouquinho, mas aqui tá tranquilo. Tá certo? Então eu tenho meio frente e lateral frente. Não é isso que eu tenho? Meio frente e lateral frente. E agora o que eu tenho mais? Meio frente e lateral frente. O que eu preciso saber? Isso aqui não vai fazer isso? Isso. Antes de passar para as costas. Isso. Isso. Aí ele vem aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Eu tenho que medir essa linha e medir essa linha e deixar do mesmo comprimento. Porque essa peça pode perder medida. Então eu deixo tudo anotado, essas medidas, para quando eu ir para as costas, eu ter essas medidas na mão. Empresta a patinha, né? Pronto. Por que eu preciso dessas medidas? Vamos lá. Medida lateral, fitinha em pé, fitinha em pé, fitinha em pé. 34,5. Coloco aqui, 34,5. Pronto. Agora eu vou medir essa aqui. Medida em pé, daqui pra cá, pra cá, pra cá. 60. Agora, essa parte não vai costurar aqui? Vamos lá de novo. Medida em pé. Ó. Daqui pra cá tá dando 17. Deixa eu ver aqui se aqui deu 17. Daqui pra cá deu 17. Ótimo. Então, agora daqui pra cima. Por que precisa medir se não foi tirado de um risco lateral? Não foi Tanto é que você tem que tirado, fazer um mas pique ele ali. dá ajuste.
ela sempre fica menor. Essa parte sempre vai ficar menor se a gente tem que fazer ajuste desse lado. Aí, o que eu fiz aqui? Total deu 60, certo? Agora eu vou medir aqui inteiro, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Pronto. 59,5, tá? Então, o que eu tenho? Uma peça com 60 e uma com 59,5. Se eu for costurar essa peça, aí a costureira vai dar uma puxadinha. E nessa puxadinha, sobra. eu fico com a modelagem feia, tá? Então, o que eu percebi? Que essas duas partes estão exatamente iguais, ó. Então, o ajuste é daqui para cima. Tá certo? Se o ajuste fosse lá embaixo, eu tinha que fazer lá embaixo. Aí, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que vir aqui, colar um papel. Olha, vou colar aqui grosseiramente. Por causa do meio centímetro. Por causa do Não meio é o que foi centímetro. cortado? A Flor cortou aqui, não foi no comprimento, ela Não. cortou esse pedacinho. Não, mas eu tirei Mas só ela aqui. mediu aí? Não, meninas, mas eu só tirei um pedacinho pequenininho. É, Ela sempre dá, mesmo que não corta, eu podia deixar para cortar depois, tá? Ó, vocês vão perceber, ó, não é porque foi cortado, tá? Ó, venho aqui e meço meio, tá? Então, tá faltando meio aqui? Não, tá faltando meio só lá. Pego o mesmo ponto e vou no meio que tava faltando. Aqui eu faço igual, tá vendo? É que esse lápis é grosseirão, só ele tem meio, né? Tá? Do outro lado, a outra ponta. Mas vocês vão fazer com lápis, não é? E vocês vão medir, ó. Aquele biquinho que eu tirei foi um biquinho que estava formando aqui, assim, tá? Ele não muda a medida, não. Agora, a gente vai medir de novo. A gente pode fazer assim, ó. Com o vazador, eu faço isso. Daqui pra cá, ó, faço um furinho. Aqui ele bateu, não bateu? Ó, bateu, não bateu? Faço um furinho. Aqui é aqueles piques de costura. Aí eu venho aqui, faço aqui, aí eu venho aqui, ó, no outro pique, esse aqui. Bateu também, não bateu? Aí eu venho aqui e faço aqui. Tá vendo, ó? Seria o redondo, ó. Tá vendo? Não ficou certinho? Ficou um pouquinho maior da parte da caneta verde. Aí eu posso tirar esse biquinho ou não. Tá vendo? Mas o importante, ó, pouquinha coisa, tá vendo, ó? É que nem sal na comida. Eu acho que aqui bem pouquinho, tá bom? Aqui a medida não tá tão certinha porque foi feita na caneta. Mas o importante é que a gente tenha todas as medidas batendo. Quando eu colocar esse molde lá, eu não posso puxar para casar, sabe? Porque senão eu importo a roupa. Isso aqui não é um casaqueto de tweed, todo estruturado, com a modelagem bem certinha. Prontinho. Alfaiataria, né? É. Alguém já achou esse pano? Essa parte, não, mas pode fazer no qualquer um. Ó, essa parte vai vir aqui, tá? Olha a cintura como tá batendo, ó. Ó. E essa outra parte vai vir aqui, ó. Cadê o seu? E a gente vai ter essa peça montada. Ok com os recortes? É cortado no tecido separado Sim. mesmo, né? Aí eu vou cortar no tecido dobrado, aí daqui a pouco eu venho com a parte das costas. 1 centímetro de... Tudo a margem de 1 centímetro, tá? Quando eu trabalho com lã, eu gosto de colocar 1,5 centímetros para abrir a costura. Mas como é um tecido que vai ser entretelado, eu acho que 1 centímetro bem certinho dá para fazer. Aquele Lã de pelúcia, pode fazer? Esse de pelúcia não tem estrutura com isso. E não dá Tem para que ser mais lã. Lã, Mas né? ó, não precisa fazer com a lã. Vocês podem, se quiser cortar, corta numa sarja, corta num brim, só para ver o caimento, não é? E forra com tecido de algodão, né? Forra com cetim.
Um tecido que tem lá em casa, só pra ver, né? Aí depois que pode, quando estiver tudo bonitinho, passar pro próximo. Cris, não dá, porque moletom não tem tecido Tecido firme. tá? Vamos fazer isso aqui?